Então eu gostaria de dizer para ti o seguinte, né? Eu trabalho com crianças e adolescentes, né? E sempre vejo que eles sempre gostam de um ou outro herói. E agora, por exemplo, né, tem essa questão também de se reconhecer no herói. Pantera Negra, um trabalho impressionante, né? Quando esse filme estourou ali, né? Principalmente para os jovens da negritude, fez toda a diferença o Pantera Negra. Algo assim que a sociedade, de certa forma, precisava ver, precisava discutir, né? Porque a gente vive numa época de abandono paterno, né? Muitas vezes daí o jovem vai gostar, né, de figuras, de jogadores de futebol, de artistas, só que aí a rede social sempre escancara podres, sujeiras deles e etc. E muitas vezes é num super-herói. Eu citei aí o Pantera Negra, mas tantos outros, né, que o jovem vê alguma referência, uma referência moral, uma referência da ideia de bem, uma referência na ideia do por que lutar, por que ser bom vale a pena e etc. Muitas vezes os jovens veem essa referência num super-herói, né? Aí eu quero te perguntar de que forma os super-heróis podem ser considerados modelos para a formação das crianças e adolescentes. Por favor. Bom, aí são dois momentos da minha pesquisa, né? A primeira parte, a minha pesquisa de mestrado, a segunda parte, a minha pesquisa de doutorado. Eu, quando eu estava fazendo filosofia, eu fui jogado em sala de aula e numa escola onde eu estudei, na cidade de Montenegro, né? Mais aqui para o interior, não tão longe, 1 hora mais ou menos de Porto Alegre. E eu acho que na segunda semana, ou na primeira semana de aula, a coordenadora pedagógica me chamou, né, me apresentando um abaixo-assinado dos alunos pedindo para eu sair da escola, que eu estava sendo muito chato. Isso foi no meu estágio, aqueles estágios obrigatórios que a gente tem que fazer. E naquele momento eu vi assim que, uau, sabe, eu não estou conseguindo trazer um significado para aqueles alunos. Lógico que primeiramente eu xinguei eles mentalmente para não querer mais. Mas naquele momento eu dei minha aula que eu tinha que dar e eu fui para casa e fiquei refletindo sobre, e eu acho que vocês devem concordar comigo que o quanto na filosofia é importante essas crises, principalmente as crises existenciais, né? Vamos chamar Sartre aqui, e para a gente começar a refletir sobre o nosso status quo, o que a gente está, nossos modus operandi, e repensar nossas atitudes, principalmente como docentes, né? Eu, hoje, como um doutor em educação, eu sempre falo nas formações de professores que quanto o professor, nesses momentos de crise, ele tem que pegar isso como aprendizado e refletir a sua aula. E foi nesse momento que, reassistindo um filme lá da primeira, né, trilogia do Homem-Aranha, lá, o primeiro filme, eu escutei a frase que eu vivi escutando, que eu vivi lendo, né, por quase 30 anos da minha vida, a frase que notei a vida do personagem Peter Parker a se tornar o Homem-Aranha. Com grandes poderes, trazem grandes responsabilidades. Isso aqui, caralho, meu, isso aqui tem algo de filosófico. Foi a primeira vez que eu, né, olhei com aquela frase com um olhar mais crítico. Assim, pô, peraí, isso aqui tem muita questão que dá para ser trabalhada. E aí eu montei a minha disciplina, né, a minha próxima aula com isso. Eu trouxe o trecho do quadrinho, trouxe o trecho do filme e causou aquele espanto, como você, né, fez, causando espanto com o Games. O pessoal ficou assim, como assim? Homem-Aranha, trazendo um quadrinho do Homem-Aranha e tal. E trazendo o trecho do filme do Homem-Aranha. Até então eu não expliquei nada, simplesmente eu falei, gente, presta atenção, passei uns slides das primeiras páginas do quadrinho de 64, né, do Homem-Aranha, depois eu passei trecho do filme, o pessoal todo um olhando pro outro, aquela estranheza, e o quanto é bacana causar estranheza na filosofia, né, lá na introdução da filosofia a gente fala muito disso, e aí eles começam a questionar, eu comecei a questionar, tá, o que significa essa frase? E aí começa uma boa discussão, e muitos depois começam a trabalhar em cima disso. A gente ficou umas 3 semanas trabalhando. Questões de representatividade, é um adolescente, ele sofre bullying em sala de aula, tá? Ele passa pelos mesmos problemas que nós passamos. E aí vem essa questão de simpatia, representatividade,
E aí se começa a ver assim, pô, se a minha história é parecida com a dele, por que eu não posso seguir alguns passos que o personagem está fazendo, entrando como modelos? E aí entra, né, no meu mestrado, que é bem mais ou menos isso que eu queria trabalhar, que os personagens das histórias em quadrinhos, eles trazem grandes referências, né, trazem, eles vão muito além do entretenimento, né, eles são modelos vivazes, né, do que nos acontece no nosso dia a dia, e tratando com vários temas, né, que nós enfrentamos no nosso dia a dia, dentro da sociedade, da família, relacionamento, questões políticas, questões éticas, né, questões sobre a existência, a identidade. Então, tudo aquilo que a gente vivencia, discute, que a gente bate de frente, os personagens das histórias em quadrinhos também passam. E aí, lendo Aristóteles, né, que é um filósofo que eu gosto muito, principalmente na ética e na política, se não me engano, na ética, no livro 2 ou 3, está falando sobre essa questão do modelo, né, o quanto é essencial para os jovens terem modelos de virtudes, para esses jovens poderem seguir, né, imitá-los, né, adquirir aquelas habilidades e poder ter essa habilidade, né, ser hábeis naquilo. E depois, né, também se tornarem modelos para aquela polis, para aquela sociedade. E eu comecei a pensar naquilo e disse, poxa, cara, o quanto hoje é difícil a gente ter modelos, né, porque somos de carne e osso e a gente muitas vezes cai em tentação, a gente erra. E o quanto é difícil a gente ser modelos hoje, ou encontrar algum modelo, né, na nossa sociedade. Por que não a ficção? E aí, olhando um pouco o meu histórico também, porque eu sempre eu assisti muita animação, Thundercats, He-Man, Transformers, e lendo muito quadrinho, e diante de muitas situações, né, eu me colocava no papel, né, do personagem. Quer dizer, né, incorporar para o personagem. Se o personagem estivesse aqui, o que ele faria? Então, quando eu vi, eu estava me relembrando, né, fatos históricos meus, que eu já utilizava os super-heróis como referências, como modelos, para poder agir de forma correta, né? Então eu tinha sempre esses personagens como uma fonte de inspiração. Por que não eles não possam ser fonte de inspirações, né, para outros? E aí tu vai fazendo a pesquisa, né, tu vai ver que tem questões de representatividade, a questão afro presente no Pantera Negra, no Falcão, na Tempestade, a própria questão, né, do movimento, discussões de gênero, né, não só falando de feminismo, falando de discussões de gênero, tanto com a Mulher Maravilha, a Tempestade, Jean Grey, sabe, são grandes personagens que vão trazer esse tipo de discussão. A questão de ética, moral, justiças e discussões a respeito disso está muito dos personagens, né? Vamos olhar tanto o Homem-Aranha, o Superman, o Batman, os X-Men, que eu faço essa análise, né, na minha dissertação, que até trouxe isso nas minhas duas publicações, né, que são meus dois primeiros livros que saíram. Então, o quanto essas questões estão presentes, e sim, o pessoal está lendo quadrinhos, né, já dizia Stan Lee, porque se sentiam, né, um pouco daquele personagem, ou se via um pouco de si naquele personagem. E aí eu vou trabalhar na minha tese, né, de doutorado, que o quanto esses super-heróis possam vir se tornar modelos, né, para criança e adolescente em situação de risco. Então, vou pegar diversas situações de risco na qual aquele grupo especial que a gente fica trabalhando está vivenciando ou vivenciou, e a gente faz um recorte, então, nos quadrinhos, quais são os personagens que passaram por aquilo ou algo parecido, e apresentamos para eles. Então, é o bacana que, novamente, tem um espanto, e se tem aquela questão assim, meu Deus, eu não sabia que os super-heróis passaram por algo, né, como eu estou passando ou estou enfrentando. Eu vou chamar isso de fase pré-capa, né, antes dos super-heróis se empoderarem.
E aí tem o empoderamento do indivíduo, né? Não como super-herói, mas primeiro o empoderamento dele de enfrentar essas situações de adversidades sociais. E aí ele se empodera e se torna um herói, né? Que todo mundo almeja que ele se torne naquela ficção. Mas e aí tem um ponto de virada, e, né, onde esse herói se torna, né, um ser resiliente, e o quanto ele possa vencer, né, um modelo para aquelas crianças e adolescentes, porque o modo dele agir diante das adversidades, né, não é utilizando superpoderes, né, é algo que qualquer ser humano não ficcional né, possa vir fazer. Então, o quanto dá para estimular, né, crianças e adolescentes observando as ações desse personagem, como ele consegue se sobressair a determinadas situações. E minhas pesquisas vão provar isso, e depois pesquisas de outras pessoas que utilizaram esta como base, né, também vão demonstrar que sim, né, é riquíssimo esses personagens da cultura pop para utilizar, né, tanto no campo educacional ou no campo social, para auxiliar no desenvolvimento, né, humano desses. Vamos lá, obrigado, bacana. Cara, o pessoal que está colocando ali perguntas, comentários, fiquem à vontade, por favor, no final vamos responder todas elas dentro do possível, então continuem acompanhando e chamando mais gente aqui para participar da nossa live, que tá bacana, tá diferenciada, tão diferenciada quanto é a pesquisa do Gelson, né, que já tá lá no pós-doutorado, que é muito bacana, abrindo um espaço, vamos dizer, de discussão dentro da academia, dessa importância, né, dos super-heróis, que todo mundo tem alguma história, alguma frase de super-herói aí para estar discutindo, né. Outra coisa até, eu tenho aqui sobre a minha cabeça também ali a obra do Harry Potter, né. Acho que é algo que daqui a alguns anos também vai ser uma grande referência, vai gerar uma grande discussão e etc. Os filósofos, no geral, têm que estar atentos à cultura pop, até para poder fazer uma crítica a ela, porque, de fato, são os produtos que mais nos chegam, né, e que chegam a mais pessoas. Até aquele crítica que tu falaste lá no início, né, de, porque está passando as ideias do imperialismo americano e etc, etc. Sim, está fazendo isso. Por quê? Para quem? Como? Onde? Quais medidas podem ir na contramão disso? A gente tem obras brasileiras muito bacanas, né? Maurício de Souza aí é um baita exemplo, né? E a gente torce assim para ver também outras coisas brasileiras na tela, no Netflix também, tal, etc. Então, vamos dizer assim, é um campo muito fértil. Você que assistiu até aqui certamente é um amante da filosofia, então deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, comentário, todo esse tipo de coisa que ajuda a página Filosofia Hoje a crescer cada vez mais. Mas se tu queres realmente fazer a diferença, manda um pix para fabiogt@filosofiahoje.com. É meu e-mail. Manda um pix de qualquer valor que vai fazer a diferença para eu trazer conteúdo legal aqui para vocês e filosófico toda semana. Assiste mais um vídeo. Obrigado, valeu e até a próxima!